Vamos aqui, irmãos, tentar responder ao amado do canal que pediu para que eu explicasse, falasse sobre o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E assim está escrito: Porém inimizade entre ti e a mulher. Acredito que seria importante nós lermos o versículo 14 para nós compreendermos melhor, né, irmãos? Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, entre Satanás, que estava incorporado na serpente. Vou colocar inimizade entre você, Satanás, e a mulher. Por que será? Ele citou a mulher. Ele vai explicando. Entre a tua descendência, Satanás, os filhos espirituais do diabo, e o seu descendente, o descendente da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo. Os filhos espirituais do diabo, eles são inimigos do Senhor Jesus Cristo. É só você fazer uma prova. Você pode falar de Buda, você pode falar de Maomé, você pode falar Deus, mas quando você fala Senhor Jesus Cristo, para muitas pessoas, eles dizem assim: outro dia nós vamos te ouvir. Ninguém quer falar sobre religião aqui. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para que tenham vida. A questão é o Senhor Jesus Cristo. Para aquele que foi regenerado, nascido do Espírito, nascido de novo, falar sobre Jesus Cristo é uma alegria, um prazer, é até um presente, um privilégio. Mas para o não salvo, falar sobre Jesus Cristo, até se você falar Deus, não choca tanto, mas você falar Jesus Cristo, aí fala, já vem o crente aí, já vem ele com um assunto de religião, da igreja dele, ou dela, sei lá de quem. É o nome do Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Você sabe por quê? Olha o que está dizendo aqui. O Senhor Jesus Cristo, te ferirá a cabeça, falando para Satanás. E você, Satanás, vai ferir o calcanhar dele. Mas ele fere sua cabeça. Já aconteceu isso, queridos? Já, lá na cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo, 2 Coríntios 5, 21, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que em Jesus Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo recebeu os nossos pecados, foi como Satanás tivesse picado o calcanhar do Senhor e injetou nele o pecado, que eram os nossos pecados. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, naquela manhã, ressuscitou dos mortos, ele pisou na cabeça de Satanás. Ele pisou a cabeça do diabo. Como a palavra do Senhor disse, Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes de carne e sangue, também ele, o Senhor Jesus Cristo,
igualmente participou. Para quê? Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo tem poder da morte naquela pessoa, sobre aquela pessoa, naquela pessoa que não foi regenerada, não foi nascida de novo, não foi salva. Por quê? Porque ainda permanece o poder da morte, que é do diabo, nela. Agora, aquela pessoa que foi regenerada, foi feita nova criatura, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. 1 João 5, de 11 em diante. O regenerado, ele tinha o poder da morte, o Satanás, o diabo. Portanto, eram os filhos espirituais do diabo, e neles, em nós, estava o poder da morte eterna. Quando o Senhor Jesus Cristo nos atrai, ele nos atrai com o poder da morte e nos faz morrer para a morte na morte dele. E na ressurreição ele nos ressuscita, dando-nos a vida eterna. Que presente de graça. Na morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, Senhor Jesus Cristo, na morte ele recebeu a picada de Satanás, que é o pecado e a morte. Ele morreu, mas venceu a morte, triunfou sobre ela. E ele aniquilou o pecado. Olha o que ele diz na sua morte: destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus Cristo pisou na cabeça do diabo quando ele ressuscitou. Ressuscitou. Em 1 João 3, versículo 8, ele diz, lá na segunda parte, que é o nosso assunto: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruiu o poder do diabo, destruiu as obras do diabo. Ele nos libertou quando ele nos incluiu na morte dele e nos ressuscitou juntamente com ele. Cristo tornou a nossa vida, e a nossa vida vitoriosa. Cumpriu o que Gênesis diz. Gênesis 3, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência espiritual do diabo, sempre vão ser inimigos do descendente de Cristo Jesus. Sempre, não é tanto contra os crentes, é contra Jesus Cristo. É contra o Senhor Jesus Cristo. Este Senhor Jesus Cristo ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já realizou, já foi realizado. Cristo venceu a morte, triunfou e nos faz hoje mais do que vencedores, porque a nossa vida eterna está garantida de graça, pela graça da vida do Senhor Jesus Cristo em nosso interior. Louvado seja o Senhor.